O Inter está forte no mercado de transferências e pode, nos próximos dias, anunciar mais 2 reforços. Quero falar também sobre as novidades do clube aqui no Rio de Janeiro. Uma ausência é notada e causa uma certa estranheza. E quero falar também dos prováveis times do Inter e do Flamengo. Podemos ter um reencontro esta noite no Maracanã. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Estou aqui no Rio de Janeiro, né? Um cenário um pouco diferente, né? Estou no Airbnb que eu acabei locando aí para fazer a cobertura de Flamengo e Inter. Então já deixa o teu like para valorizar, né, as viagens do canal. Te inscreve aí, a gente está chegando na marca de 133 mil, que é um número importantíssimo, né? Eu tenho a meta de 135 mil até o final do mês de fevereiro. Então vamos buscar, né, esses inscritos e hype o vídeo, né, para que ele fique em alta e chegue cada vez mais colorado. Se eu tenho muita coisa para falar do Inter, eu quero separar esse vídeo em duas partes, tá? Primeiro eu quero falar sobre o mercado da bola e depois eu quero falar sobre o jogo de hoje à noite, Inter e Flamengo, que jogam, né, a partir das 7 horas no Maracanã. Primeiro ponto, gente, que eu quero falar sobre reforço é que o Inter está avançando por 2 nomes. Eu trouxe aqui para vocês durante a semana que o Inter gostaria de pelo menos mais 3 reforços, né, para a temporada de 2026. Um zagueiro, um lateral esquerdo para disputar a posição com o Alexandre Bernabei e um jogador de lado de campo, né, que pode ser um atacante, né, um ponta como é o Carboneiro, mas também pode ser, né, um jogador mais parecido com o Maurício. E nas últimas horas o Inter avançou conversas com 2 nomes, dessas 3 posições que eu estou citando aqui para vocês. O primeiro deles, gente, é Juan Jesus, zagueiro, né, ex-internacional, cria do celeiro de Ases e que está atualmente no Napoli, da Itália. Só que ele tem uma situação bem interessante, tá? O contrato do Juan Jesus termina na metade dessa temporada. Então, neste momento, ele já pode negociar a assinatura de um pré-contrato mediante, né, os moldes liberados pela FIFA. E o Inter está, neste momento, fazendo isso, né? O Inter negocia uma assinatura de pré-contrato, obviamente, né, com a liberação imediata, né? O Inter tenta a liberação imediata do Juan Jesus, né, zagueiro, né, de muita força física, 34 anos de idade, fez a sua carreira, né, desde que saiu aqui do Inter lá em 2011, 2012 ali, né, ainda, né, naquela época de reforma do estádio Beira-Rio, ele fez a carreira toda no exterior, né, jogou acho que em todos os grandes clubes da Itália, jogou na Roma, né, jogou na Inter de Milão, está no Napoli agora, né, desde o ano passado. Então é um jogador, né, que voltaria muito mais experiente e bem diferente, né, do que saiu daqui. O Inter está bem confiante, tá, nessa assinatura de pré-contrato e aí com isso, né, poderia ter, né, uma carta na manga para que ele negocie, né, a sua saída lá de Nápoles. Então, Juan Jesus é o nome que o Inter quer para a zaga, né, viria aí sim para ser um zagueiro afirmado, para jogar ao lado do Gabriel Mercado, né, ou ao lado do Félix Torres, e pelo lado esquerdo, né, que é onde o Inter encontra hoje a sua principal dificuldade. A gente vai falar sobre isso na sequência, né, quando formos projetar o time que vai encarar o Flamengo. Então, Juan Jesus pode ser um novo reforço do Internacional. E quero falar também, gente, sobre o Juan Jesus, tá? Só para não dizer que não falei, na temporada atual, 21 jogos disputados, muitos como titular, né? E na Itália se fala muito sobre experiência, liderança e um custo acessível aí para o Internacional reforçar o seu plantel. Tô com uma colinha aqui, gente, para seguir um roteiro, né, para não esquecer nada que eu tenho para falar para vocês. E outro nome que está no radar é Bruno Rodrigues. Esse aqui eu já tinha falado para vocês que o Inter estava avançando conversas, né? O Inter manteve o Bruno no radar desde sempre. O Bruno Rodrigues é um jogador, né, que o Inter monitora desde antes da chegada, né, do Fabinho Soldado, por exemplo, né, um jogador que o Inter sabia que dificilmente teria muitas oportunidades com o Abel Ferreira no Palmeiras, e o Inter está tentando então a contratação desse jogador por empréstimo, e o Palmeiras está disposto a liberar. Até porque o Palmeiras, né, agora que começou o Campeonato Brasileiro, deve vir com mais força no mercado e precisa, né, liberar os jogadores, né, de alguma forma, né, otimizar o custo, não que eles estejam em dificuldade financeira, mas é algo que deve acontecer, tá? Até nas últimas horas vi que o Palmeiras estava muito perto do John Arias, né, ex-Fluminense, que está lá no Wolverhampton, na Inglaterra, e do Nino, né, zagueiro que está no Zenit, ex-Fluminense também. O que é a ideia, tá? É a liberação por empréstimo, né, do Bruno Rodrigues ao Internacional, jogador que o Pesolano gosta muito, trabalharam junto no Cruzeiro, né, foi quase um coringa do Pesolano, né, o Bruno Rodrigues em dado momento, e ele chegou a estar perto do Vasco. Só que o Vasco vendeu o Ryan
e com o dinheiro acabou contratando 3 jogadores, né? Contratou o Enes Troça, do Atlético Nacional, contratou o Brenner, né, do Udinese, e está perto de fechar o Spinelli, né, do Del Valle. Então são jogadores da mesma função do Bruno Rodrigues, né? Com o dinheiro eles conseguiram contratar jogadores melhores. Então eles não devem avançar, né, nessa contratação do Bruno, abrindo um caminho para o Inter, e as conversas estão avançadas, tá? O Bruno Rodrigues é um jogador que o Inter tem expectativa de anunciar aí nas próximas horas. Então, Bruno Rodrigues e Jorge Jesus são os nomes que estão mais perto do Colorado neste momento. Já deixa no comentário a tua opinião sobre isso, e antes da gente falar sobre o jogo, eu quero falar da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, IPVA 2026, paga com até 21% de desconto, e lá no final ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então se tem licenciamento, tem multa, tem IPVA, tudo é com a Zapay. Baixe agora o app que está disponível de forma gratuita aqui na descrição do conteúdo. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Inter e Flamengo, né? Afinal, né, estou aqui no Rio de Janeiro, acompanhei a chegada do Inter ontem, e a grande ausência sentida é do Rodrigo Villagra, que não está com a delegação aqui e também não está no informe do boletim médico do Inter. O Inter divulgou, né, que o Benjamin está entrando num processo de retreinamento, deve ser liberado pelo DM na semana que vem. Então, a partir da próxima semana, a gente pode ter o volante ganês de volta. E o Alan Rodrigues, né, está em fase final de retreinamento, né, então pode ser que esteja à disposição contra o São Luís no final de semana. O Villagra não está na lista, mas não apareceu nenhuma atualização dele sobre DM. E eu perguntei para a assessoria do Internacional sobre o que eles poderiam dizer sobre a ausência do argentino. E a resposta foi curta e grossa: não temos nada a passar. O que me leva a crer, né, que é uma decisão técnica, né, uma opção do Pesolano, né, que aí não cabe explicação a não ser do próprio treinador, né, e não uma explicação oficial do clube. Então o Villagra, né, ficou em Porto Alegre, não está aqui, né, entre os relacionados, lembrando que ele jogou 64 minutos no duelo contra o Caxias no final de semana, né, vitória por 1-0 lá na Serra Gaúcha, mas é um jogador, né, que não está hoje aqui, o que causa já uma certa alerta aqui para a gente ficar de olho nessa situação. Dito isso, o provável time do Inter tem apenas uma dúvida, que é na zaga, quem será o parceiro do Gabriel Mercado. Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel ou Félix Torres e o Bernabé na esquerda. No meio campo, a gente está falando de Ronaldo e Paulinho, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, e na frente o Rafael Borré, a tendência de escalação. O Alejandro foi relacionado, tá? Novo reforço do Inter, está aqui com a delegação, mas deve iniciar no banco de reservas, tá? A tendência é essa. Do lado do Flamengo, gente, eu quero falar o seguinte, ó, o Flamengo está pressionado, né, com 3 derrotas consecutivas, né, na temporada, Fluminense, São Paulo e Corinthians. Há uma mobilização, né, inclusive das organizadas do Flamengo aqui, né, para incentivar o time hoje, né, então já vive um ambiente de pressão, Felipe Luiz, e há alguns desfalques, tá? O Jorginho está suspenso, né, não fica à disposição. O Saul, né, tá no departamento médico e também não foi relacionado. E o Everton Araújo, né, deve ser um nome a ganhar espaço hoje no time titular do Flamengo. Existe também, né, a possibilidade do Felipe Luiz fazer algumas preservações, tá, para o jogo de hoje, né, por conta da parte física dos jogadores. Provável time do Flamengo tem o Rossi no gol, Varela, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com o Alexandre ficando no banco de reservas. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. E na frente, né, Gonzalo Plata, Arrascaeta e o Pedro. Então é a tendência de nominata do Flamengo para o duelo desta noite aqui no Maracanã. Lembrando, né, que esse jogo está disponível para você palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando sempre, né, jogue com responsabilidade, a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Odd do Inter, 8 lá na KTO. Então, se tu, assim como eu, tá apostando num crime do Inter, vitória de 2-1 aqui no Maracanã, quando ninguém vai entender nada quando o Inter ganhar o jogo, vai lá e palpita, né, com responsabilidade, kto.bet.br. Deixar um convite, assim que terminar o jogo no Maracanã, vou estar ao vivo, direto do Maraca, repercutindo, né, o pós-jogo, com muita opinião, entrevistas e informação para vocês, tá bom? Então, estejam lá e a gente se vê. Fui!